e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar.
Boa noite. Que Deus esteja sobre todos nós neste momento de reflexão da sua palavra. Palavra que é tão importante, palavra que de fato edifica a nossa vida. Nós caminhamos pelo mundo diante de tantas coisas que são também importantes e são fundamentais para a nossa sobrevivência aqui no mundo. É fundamental que todos nós trabalhemos, porque isso é uma grande bênção de Deus. É fundamental que nós estejamos com a nossa família, que nós estejamos passeando, precisamos descansar a nossa mente, o nosso corpo, cada pouco para que a gente possa recuperar as energias físicas e continuar a nossa vida. Mas acima de tudo isso que é humano e que é passageiro, vem algo que é mais importante, aquilo que é fundamental. Naquela ocasião em que Maria e Marta estavam com Jesus, Jesus não estava dizendo que preparar os alimentos não era importante. Não naquele momento. Naquele momento o mais importante era ouvir a palavra de Deus. E por isso eu coloquei agora para vocês este hino, vem agora é tempo de ouvir, pare tudo um momento, preste muita atenção. De agora em diante isto é muito importante, é a palavra de Deus que se vai cantar. Então é a palavra de Deus que a gente quer trazer neste momento, no mundo que está tão perturbado, no mundo que está conturbado pelos muitos problemas da vida, por tudo aquilo que vem acontecendo ao nosso redor, o mundo está precisando de fato de paz. O mundo está precisando de fato da bênção de Deus para prosseguir na vida com tranquilidade, com paciência, sabendo que todas as coisas têm o seu momento, e é isso que nós queremos refletir um pouco nesta noite também, olhando para aquilo que Jesus disse em certa ocasião para os seus discípulos. Portanto, irmãos, sejam muito bem-vindos a este momento de culto. É um momento de culto muito edificante e espero que o Espírito Santo esteja guiando cada um de vocês. Deixem tudo de lado agora. Se há preocupações, se há pecados, coloquem tudo na presença de Deus, mas conectem-se nesse momento com o Senhor. Experimenta de fato colocar a toda a sua atenção naquilo que vai ser dito, naquilo que vai ser nos hinos, na oração. Esse é um momento seu com Deus, mesmo que seja online, mas é um momento seu com Deus. É uma íntima relação que você pode ter com o seu Senhor e o seu Salvador. Então aproveitemos ao máximo esse momento e que cada um de nós prossiga sempre firmes no caminho do Senhor. Nós queremos nesse momento invocar diante disso também o nosso Deus. E antes da invocação eu quero dizer a vocês, se há algum pedido, algum agradecimento em especial, façam até o momento da mensagem. E aí esses pedidos serão me repassados e no momento da oração eu estarei orando com vocês, por vocês, pela nossa nação. Então, nós queremos invocar o nome do nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos assim também, como Deus se faz presente, quando nós iniciamos um momento de culto, realmente é importante a confissão de fé que a gente tem. Deus quer ouvir, Deus sabe o que o nosso coração crê. Deus sabe o quanto o nosso coração luta para andar no caminho dele. E Deus sabe que temos muitas oportunidades dia após dia para prosseguir diante do mundo confessando a nossa fé. Mas para iniciar esse culto eu quero também, logo após a confissão, a invocação ao nosso Deus, eu quero que nós também confessemos a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Confessamos a nossa fé. E ali no segundo artigo nós falamos que cremos em Jesus Cristo, que Ele se encarnou, que Ele veio habitar entre nós através da Virgem Maria e que Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, quer dizer, Ele sofreu, Ele morreu naquele período de Pôncio Pilatos. E ao mesmo tempo nós confessamos que ali nós cremos na remissão dos pecados, especialmente no terceiro artigo, a ação do Espírito Santo mostra que nós temos a remissão dos pecados no sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, então eu quero convidá-los para que, arrependidos, se coloquem na presença de Deus neste momento e nós vamos fazer a confissão dos nossos pecados cantando o próximo hino. Senhor, do pobre pecador, tu que és o amor fiel, lava o meu pecado, vejo claro o mal que cometi, tenho consciência de ser pecador, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Os meus lábios abri, rompe o meu silêncio, a minha boca dirá os teus louvores, Senhor. Quero anunciar um Deus que é bom, justo e poderoso é meu Salvador. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito reto.
a todo aquele que de fato disse diante do seu Senhor, do seu Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é vivo, todo aquele que disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Estimados irmãos, tenham a certeza que Deus, Ele acabou de criar em cada um de nós um novo coração, um coração consagrado ao Senhor. Ele limpou o nosso coração, Ele tirou a culpa do nosso pecado e fez do nosso corpo de novo, limpando o nosso corpo. Ele continuou e continuará usando o nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Então fiquem em paz, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus perdoou todos os vossos pecados. Também nós queremos, neste momento, ouvir a leitura que vai servir de base para a nossa mensagem de hoje. A leitura é o texto de João, capítulo 16, versículos 5 a 15. João, capítulo 16, versículos 5 a 15. São palavras de Jesus quando ele está explicando aos discípulos a missão do Consolador, do Espírito Santo, que naquela época ainda não tinha chegado. Mas tem uma frase de Cristo aqui, duas frases, na verdade, muito importante para nós refletirmos nesta noite. João capítulo 16, versículos 5 a 15, que diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Estas são as palavras do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Evangelho de João, sobre as quais nós queremos meditar brevemente, mas antes da mensagem vamos cantar o próximo hino.
a cidade de Deus. Alegram a cidade de Deus. Neste rio tem um nome, não se esqueça dele, Jesus. Hoje o mundo é tão corrido, tantos problemas surgem de uma vez. Não há tempo para pensarmos no amor que Deus teve por você, também por mim. Mesmo sendo tão pecador, Deus mandou a prova de amor. É a nova da salvação, venha viver feliz ao rio. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ao rio. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Neste rio tem um nome, não se esqueça dele, Jesus. Este rio tem um belo nome. Esse rio que alegra a cidade de Deus. Este hino é uma referência ao Salmo 46, que lá fala que há um rio que alegra a cidade de Deus. E esse rio tem um nome, que é Jesus. E que esse rio, que esse Jesus esteja em seu coração neste momento, em que nós queremos refletir sobre as palavras há pouco lidas. Eu não posso abordar todos os aspectos do texto, porque tem muitos assuntos nesses 10 versículos que nós lemos. Mas nós podemos pensar sobre isso, e que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, esse Espírito que Jesus prometeu, o Consolador, que este Espírito de poder esteja sobre todos nós neste momento, ao refletirmos sobre esta santa palavra, a palavra do nosso eterno Deus. Amém. Quem sabe, mudando para uma cidade distante, onde a gente não consegue ter acesso constantemente, mas também pode até ser no sentido de partir desta vida. Então são momentos de despedidas, dos quais nós não gostamos muito. E se despedir de alguém, então, não é fácil. E no versículo 5 do nosso texto, Jesus diz: "Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração." Olha, Jesus está olhando para os discípulos naquele momento e diz: "Agora eu vou para junto daquele que me enviou." Quando ele fala isso, os discípulos, sabendo que era Deus que o havia enviado, então ele estava dizendo: agora eu vou para o céu, vocês não vão mais me ver. Né? Jesus, ele deixou isso muito claro para os discípulos. Vocês não vão mais me ver.
E aí ele pergunta, e vocês não vão me perguntar para onde eu vou? Vocês não vão me perguntar? Pelo contrário, diz Jesus, porque ele afirmou isso, o coração dos discípulos se encheu de tristeza. Porque eles sabiam que não viriam mais o Mestre, até que ele voltasse das nuvens do céu. E como eles não sabiam o momento certo que ele ia voltar das nuvens, então o coração deles se encheu de tristeza. Para onde vai o nosso Mestre? Quanto tempo ele vai demorar para voltar? Mas daí, naquela ocasião, Jesus de novo não desampara os seus discípulos. Ele faz uma bela promessa. Ele diz que enviaria o Consolador para eles. E que esse Consolador, quando viria, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está no versículo 8. Vejam, irmãos, aqui nós temos algo realmente fundamental e importante para nós pensarmos, que sem a ação do Espírito, nós seres humanos, nós não gostamos das coisas de Deus, nós não nos consolamos pelos sofrimentos da vida, nós não somos convencidos do nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e conseguimos dizer, olha, aqui eu pequei, nós temos que dar graças e louvor ao nosso Deus por isso. Porque é sinal que o Espírito Santo está agindo em nós. Se o Espírito Santo não agisse, certamente nós não seríamos convencidos do pecado. Então esse é algo realmente muito importante, ao mesmo tempo da justiça e do juízo. Justiça porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, então é algo realmente muito transformador. Mas tem algo diferente que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto, do qual eu quero meditar pela primeira vez nesse versículo, de uma forma tão específica, que é o versículo 12. Ali ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus olha para aqueles seres humanos ali diante dele, conhecendo tudo o que se passa no céu, conhecendo a missão que ele tinha, olhando para frente, olhando até mesmo daquele momento para frente, vendo tudo que iria acontecer, Jesus disse, eu tenho ainda muito que vos dizer. Eu teria muita coisa para falar para vocês, mas eu não vou falar, porque vocês não vão suportar isso. Aqui nós percebemos a onisciência de Deus, o conhecimento que Jesus tem de tudo que vai acontecer na nossa vida. Eu não estou nem falando de passado, mas eu estou falando do futuro, do amanhã, do que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não consigo ver, vocês não conseguem ver, mas Jesus já está vendo o que vai acontecer. Então isso aqui mostra para mim algo realmente que a onisciência de Deus estava com Jesus também naquele momento. Eu tenho aqui em minhas mãos um halteres. Talvez muitos de vocês tenham em casa, eu vou mostrar aqui pertinho para vocês verem, um halteres. E esse halteres, ele tem o peso de 2 quilos. 2 quilos. Então eu quero perguntar para vocês, se vocês têm uma criança em casa ou têm um halteres, façam um teste. Se vocês têm uma criança lá de uns 8 meses a 10 meses por aí, experimentem colocar esse halteres nas mãozinhas dele e pede para ele segurar.
Pede para ele segurar firme o halteres de uma criança de uns 10 meses, por aí, 8 a 10 meses. Pergunta se ele e faz o teste para ver se ele vai aguentar segurar desta forma o halteres. Pergunte para uma criança um pouco mais velha, uma criança velha de 1 ano e meio, dê isso para ela, para ver se ela vai aguentar segurar. Eu me arrisco a dizer que talvez nenhuma criança de 2 a 3 anos, quem sabe, não aguenta segurar isto aqui. Agora vocês já imaginaram se nós pegarmos isso aqui e dermos para elas segurarem e falar, ó, não deixa cair. Segura e ergue. Você vai fazer musculação. Faz isso. Vocês acham que essas crianças dariam conta disso aqui? Vocês acham que eles dariam conta de segurar isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque isso aqui está totalmente fora da faixa etária deles. Isso é demais para eles. Isso aqui vai fazer com que eles sofram. Quem sabe, se você largar todo o peso de uma criança, quem sabe vai até deslocar o braço. Ou vai dar uma distensão muscular na criança, porque o músculo dele, o braço dele, não está preparado para suportar o peso disso aqui. Agora experimenta dar algo que seja levinho, como por exemplo esse controle do ar-condicionado, que eu acho aqui pela diferença aqui, deve ter umas 100 gramas, e olha lá, talvez menos. Experimenta dar isso aqui para eles, para ver se eles não vão segurar. Talvez uma criança de 8 a 10 meses, ela vai ter que pegar com as 2 mãozinhas assim, mas ela vai dar conta de segurar. Por que isso? Porque está dentro do limite dela. Está dentro daquilo que ela suporta pegar. Dentro daquilo que ela suporta carregar. E é interessante nós pensarmos agora desta forma. Então Jesus olha para os discípulos e fala que tinha muita coisa ainda para dizer. Não é que Jesus escondeu alguma coisa deles. Jesus ensinou tudo a eles. Porque exatamente tudo que nós temos escritos na Escritura Sagrada, nós podemos analisar e foi exatamente tudo que Jesus disse a eles. Está escrito, está registrado. Movidos pelo Espírito Santo, eles registraram isso aqui. Mas Jesus está olhando algo diferente na vida deles. Naquela ocasião, naquele momento, sem o Espírito Santo, eles não iriam suportar o que Jesus teria para dizer para eles. E eu tenho aqui alguma noção a mais assim do que Jesus até gostaria de dizer para ele, o que ele disse em outros textos que nós vamos ver depois. Quem sabe ele ia dizer para os discípulos que eles seriam perseguidos por causa do Evangelho. Olha como é interessante isso. Jesus estava, como ele é onisciente, ele consegue enxergar o que vai acontecer na frente. Jesus, talvez ele gostaria de dizer, olha, vocês vão ser perseguidos. Claro que lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, ele disse isso. Mas era diferente. Era diferente, porque lá ele estava diante de uma multidão. E quem sabe os próprios discípulos iam dizer, mas pode ser para qualquer um. Agora não, Jesus estava com os seus discípulos. E estava com vontade de dizer para eles algumas coisas. Mas como eles não tinham o Espírito Santo, eles ainda não iriam suportar ouvir isso. Quem sabe Jesus queria dizer para eles, olha, vocês vão ter que fugir constantemente sem poder ficar muito tempo em um lugar. Quer dizer, vocês não vão mais poder dizer, eu moro aqui, eu tenho a minha família aqui,
eu vou ter que ficar indo de lugar em lugar, me escondendo até o momento final. Eu não vou mais ter paz daqui para frente. Quem sabe Jesus queria dizer para eles que eles passariam fome, sede, frio, perderiam totalmente a liberdade que eles tinham de ir e vir. Isso foi caçado deles. Isso seria caçado deles de forma tão brutal. Quem sabe Jesus queria dizer para eles, olha, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, todos vocês vão sofrer, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar, vocês vão sofrer a morte e vocês vão ter os seus corpos cortados, a cabeça separada do corpo, os braços, as pernas, e tudo será espalhado na cidade para que sirva de exemplo para os outros. Jesus sabia que isso ia acontecer. Então vamos ser sinceros. O que os discípulos iriam fazer se Jesus tivesse dito isso para eles? Eu não tenho dúvida que, quem sabe, muitos iriam desistir. Mesmo que Jesus tivesse dito para eles todas as coisas, mas de forma mais sutil, o que será que eles fariam? Se Jesus tivesse de fato apontado para Pedro e ter dito para Pedro, por exemplo, você vai morrer crucificado que nem eu fui, que nem eu vou ser crucificado. Vocês já imaginaram se Pedro soubesse disso naquele momento? Se os outros discípulos soubessem que eles seriam caçados e mortos? Certamente, ou talvez, ou bem provável, que eles iriam negar a fé, assim como Pedro fez naquela noite em que Jesus foi traído. Lá no jardim, Pedro catou a espada e tentou defender Jesus. Só que quando ele começou a ser questionado se ele era um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus, o que Pedro fez? Negou Jesus, porque ele sabia que ele seria crucificado junto com o seu mestre. Então vejam como pode Deus permitir assim essas coisas de tal forma. Depois que receberam o Espírito Santo, eles saíram certamente com muita coragem. Eles foram determinados na missão, eles foram confiantes, eles foram felizes, até mesmo para a morte. Tá? Eles foram glorificando ao seu Senhor diante dos povos, diante das nações. Eles não se importaram se era rei, se era governador, quem estivesse à frente deles, eles simplesmente, de fato, falaram do grande poder desse Deus e esse poder que ele tinha. Quero que nós pensemos um pouquinho na nossa vida, irmãos. Quero que apliquemos estas palavras de Jesus do versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vamos tentar aplicar isso um pouco na nossa vida para que isso também faça sentido para nós. E para nós percebermos o quanto isso está muito ligado com cada um de nós. O quanto de fato isto faz sentido na nossa vida. Então olha só. Quando entra uma pessoa nova no reino de Deus, e eu estou falando dela ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa a idade dela, vocês acham que ela tem condições já, mesmo depois de ser batizada, vocês acham que ela tem toda a compreensão dos fatos que vão acontecer na vida dela? Vocês acham que ela vai ter toda a noção de que ela vai ter que dizer não para muita coisa da vida? Ela vai ter que dizer não para muitos prazeres da sua carne?
por causa de Cristo? Será que ela tem noção de que ela vai ter que dedicar o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro para o reino de Deus, para a proclamação desse reino através do ofertar? Será que ela tem noção que de repente ela vai adoecer por causa da sua fé, ou quem sabe ela vai ser perseguida por causa da sua fé? Quantas vezes você já foi perseguido por ser cristão? Quantas vezes as pessoas tiraram sarro de você? Brincaram contigo? Imaginem vocês passando pelo sofrimento que vocês passam hoje, quem sabe há 15, 20 ou 30 anos atrás. Vocês teriam essa maturidade espiritual para suportar tudo? Vocês teriam a compreensão de tudo o que aconteceu na vida de vocês? Eu não consegui ver todos que estão aqui participando do culto nesse momento, mas eu vi que tem pessoas enfermas. Eu vi que tem pessoas que há muitos anos já sofreram acidentes e sofrem até hoje por causa disso. Vocês já imaginaram se isso tivesse acontecido logo lá no início da vida de vocês? Então Deus, Ele vai colocando a carga em cima do seu povo, à medida que o ser humano ele vai criando uma maturidade espiritual. E eu quero que pensem exatamente nisso, maturidade espiritual. Nós somos maduros espiritualmente. E quanto mais maduros nós formos, mais nós vamos ser tentados. Mais o diabo vai vir com força sobre nós. Mais ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Mais ele vai nos perseguir. Mais ele vai nos judiar. E Deus vai permitindo que isso aconteça. Deus vai permitindo que essas coisas aconteçam, mas não para nos matar, não para nos derrubar, não para nos destruir. Mas Deus permite que isso aconteça para que nós cresçamos, para que nós criamos também uma maturidade espiritual, o que é natural na vida do ser humano. Eu vejo muitas vezes que irmãos que nasceram dentro de um berço cristão ainda continuam sendo crianças após 50 anos. Eles precisam amadurecer espiritualmente. Eles precisam, de fato, permitir que o Espírito Santo, assim como disse Jesus, também mude o coração deles. E que nós vejamos que as nossas tribulações, elas são colocadas de acordo com aquilo que nós podemos vencer. Se eu soubesse, vamos pegar como exemplo, não só eu, mas muitos pastores que a gente sabe que foram perseguidos nos seus trabalhos. Se nós pastores tivéssemos a visão de todo o nosso ministério, do que de fato iria acontecer, eu penso que 80%, 90% talvez desistiria. Eu quero que você olhe para a sua vida como líder na sua congregação, como um cristão que está trabalhando. Se as dificuldades não vão se tornando cada vez mais pesadas. E à medida que Deus vai aumentando o peso das nossas provações, nós também vamos nos tornando mais maduros. Nós permitimos que o Espírito Santo, de fato, nos fortaleça, que Ele seja o nosso Consolador. Eu não quero nem falar aqui das outras 3 coisas que Jesus citou, mas eu quero falar do Consolador. De nós permitirmos que Deus, Espírito Santo, Ele nos console. Tem um texto de 1 Coríntios 10, 13, que traz justamente essa ideia de sermos tentados, e por que não dizer provados, sempre na medida da nossa força. Lá diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, muitos sofrimentos pelos quais passamos, não podemos querer esconder. São por decisões erradas que nós tomamos. Muitos sofrimentos na nossa vida, eles vêm porque nós tomamos decisões erradas. Isso é fato. E não adianta nós acharmos que é o fulano, é o ciclano. Não, todos nós tomamos decisões erradas. Faz parte do ser humano. Isso faz parte do nosso crescimento também. Errar, quem não erra? Todos nós erramos na nossa vida. Agora olhe, se naquele momento que você errou, se você utiliza aquele momento para o seu crescimento, olha quanta coisa você aprende. O quanto Deus é gracioso contigo. Mas nós também não podemos dizer e tentar esconder que muitos sofrimentos eles vêm pelo simples fato de sermos cristãos. Lá na sua pia batismal, naquele dia que você foi batizado, 3 inimigos já se levantaram contra você. Ou no dia que você recebeu a fé em Cristo depois de adulto, pela palavra, 3 inimigos muito fortes se levantaram contra você. O mundo, a carne e Satanás. Muito fortes e inimigos declarados até o dia da morte. Então esses são os nossos inimigos, mas Deus, ele não abandona. Deus jamais vai permitir que nós soframos além das nossas capacidades. Por exemplo, os discípulos que eu mencionei, que praticamente todos, na verdade, todos foram esquartejados, mortos, foram crucificados, cortados ao meio. Naquele momento, quando eles receberam, quando eles tinham o Espírito Santo, eles tinham condições de suportar aquilo. Pode parecer ridículo dizer isso. Pode ser desumano dizer isso. Mas naquele momento eles tiveram o Espírito Santo que lhes deu força, lhes deu sabedoria, lhes deu uma visão do céu aberto, como foi o caso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que tiraram fora da cidade pelo testemunho da sua fé, e quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto para ele. Então Deus o abençoou de tal maneira que ainda antes de morrer ele deu o testemunho dizendo que o céu estava aberto para ele. Em outras palavras, Deus estava dando a força que ele precisava para suportar até o fim. Queridos irmãos, se nós estamos passando por dias difíceis, seja lá por qual motivo, não só pela pandemia, eu creio que essa pandemia, nós temos que usar ela para o nosso crescimento e não para a nossa destruição. Então, se você está nesse dia passando por momentos difíceis, não tenham medo e nem receio. Deus nos dará pelo Espírito Santo a força que precisamos para vencer. Busquem esse Espírito. Busquem isso na palavra do Senhor. Busquem e percebam o quanto Ele está guiando a vossa vida. A presença do Espírito Santo em vossa vida é muito consoladora. É muito consoladora porque nos liga em quem? Nos liga a Cristo. Nos liga em Cristo. E esse Cristo é o mesmo que disse no final do capítulo 16 do Evangelho de João: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse espírito de poder, que esse espírito de poder esteja sobre todos nós. E perceba, se você acredita em Jesus, esse espírito está contigo. Se você consegue ver, através das aflições, que Deus está querendo te fortalecer, que Deus está querendo te animar,
e que na sua aflição você está tendo força para continuar, é o Espírito de poder, é o Espírito Santo que está fazendo isso, está trabalhando, está te animando, fortalecendo e guiando, e vai guiar hoje e sempre. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos que vocês enviaram e eu quero aqui agradecer de coração pela participação de vocês. E os pedidos são os seguintes: Erivelto Cardoso, que está internado com Covid. E eu vi que o Erivelto ele está participando do nosso culto online e eu quero aqui mandar um abraço a ele. Eu sei que ele está no hospital de campanha, ele está com oxigênio, mas ele está estável, a situação dele. O irmão dele me passou algumas informações e eu quero aqui dizer para o Erivelto, eu vi antes que ele estava conectado conosco, que ele está participando do culto. Meu irmão Erivelto, continue firme, cara. Continue, de fato, na fé em Jesus e pode ter certeza, usa esse momento da sua dificuldade, usa esse momento e permita que o Espírito Santo te fortaleça para que você possa sair desse hospital, para que você possa glorificar o nome do Senhor conosco aqui dentro da casa de Deus, para que a gente possa estar juntos perante esse altar. É claro que todos nós estamos juntos, até mesmo com aqueles que já partiram diante do altar do Senhor. Mas para que nós possamos somar forças ainda mais aqui neste mundo para continuar a proclamação do Evangelho do nosso Deus. Então não desista, continue aí que nós estamos contigo. Carmelita Klippel Herberts pede oração para seu município e estado Domingos Martins, Espírito Santo, por conta do Covid estar muito alto. Deus proteja eles e o mundo. Pode ter certeza aí, minha irmã Carmelita, que Deus também estará guiando vocês. Glaucineia Krauser pede oração por sua família, pois faleceu uma tia irmã de sua mãe e a família da Luzia Linaus, que está de leito também. Lindaura Hammer pede oração para sua família e para a família de sua prima. Maria Helena Klippel pede oração para sua família e agradece pela proteção de Deus. Amélia Strelof Krauser pede oração por todos de sua família que Deus tem protegido e seu sobrinho Leonildo Lise Strelof, que teve uma leve melhora. Célia Boni Godoy agradece a Deus pela recuperação de sua filha Yane, agradece pelas orações. Amanhã está indo para casa de alta, graças a Deus. Ah, Célia, que boa notícia, hein? Então aí só para todos saberem, a Yane nasceu com 8 meses e aí ela ficou na incubadora, teve alguns problemas de saúde, mas louvado seja o nome do Senhor, que já abençoou e amanhã estará retornando. Quer dizer, a Yane estará indo pela primeira vez para a sua casa e nós agradecemos a Deus por isso. Irmãos, vamos cada um de nós nesse momento elevar o nosso coração, a nossa mente ao Senhor em oração. Amado Deus, obrigado pelo teu Espírito, esse Espírito consolador. Isso significa que nós recebemos deste Espírito força em Cristo Jesus para prosseguir o nosso trabalho, prosseguir a nossa luta, seja ela qual for. Especialmente a luta de continuarmos sendo cristãos em um mundo que está cada vez mais distante do seu reino. De um mundo que está cada vez com os olhos mais fixos nas coisas deste mundo, que está buscando de fato o seu próprio caminho e esquece o caminho do Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, o nosso coração e a nossa vida. Em primeiro lugar, agradecendo pela nossa família, por tudo que nós temos. Agradecemos imensamente pelo Teu poder e pela manifestação da Tua glória sobre nós. Agradecemos
pela proteção de todas as famílias que estão aqui participando conosco, ou das famílias que têm alguma ligação conosco e que o Senhor está guardando, abençoando e protegendo. Agradecemos, Pai, e colocamos aos teus cuidados todas as famílias do mundo inteiro, famílias que estão de fato passando por momentos difíceis, momentos talvez de complicações com a saúde, complicações financeiras, complicações com o trabalho, enfim, não importa as aflições, que o Senhor esteja sobre todas elas. Agradecemos imensamente pelo perdão que nós recebemos neste culto. Obrigado por arrancar do nosso coração todo o peso, toda a culpa e criar em nós um coração novo, um coração transformado para honrar, glorificar, testemunhar o teu nome diante de todas as nações. Nós queremos nos unir aqui, Senhor, com o Erivelto Cardoso, que está internado. Nos unimos com a Carmelita Klippel diante do seu pedido, com a Glaucineia Krauser, com a Lindaura Hammer, com a Maria Helena Klippel, a Amélia Streloff Krause e também com a Célia Boni Godoy. Muitos motivos, Pai, para honrar e louvar o teu nome. E diante das aflições que cada lugar passa, cada município diante das tribulações com o Covid, nós entregamos todos os municípios aos teus cuidados e pedimos, Pai, que especialmente o poder do teu Espírito Santo esteja convertendo o coração das pessoas para que elas te busquem, para que elas clamem a ti e para que elas entreguem a vida em tuas mãos, porque tu és o Deus de poder. Tu és o Deus que transforma todas as situações e és o Deus que tem o comando, tem a autoridade sobre tudo neste mundo, até mesmo sobre a morte. Então nós queremos orar pelos nossos enfermos, pedindo que abençoe para que recuperem e possam retornar em breve ao seu lar. Olhe pelos corações que choram, olhe por aqueles corações que estão desesperados, procurando o consolo que nós já temos através do Espírito Santo, e que a tua palavra haja na vida deles. Também nós entregamos aos teus cuidados, Pai, o trabalho da igreja cristã do mundo todo. Abençoa para que diante desses fatos que estão acontecendo, os cristãos se unam e se tornem uma só voz diante do mundo para proclamar esse Deus vivo, esse Deus de poder. Nós colocamos tudo isso aos teus cuidados em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós assim nos aproximamos do fim do nosso culto. Quero apenas dizer a vocês que amanhã à noite, às 19 horas, horário aqui de Cacoal, Rondônia, 20 horas, horário de Brasília, nós teremos aí o nosso estudo do PEN. Então, online, vocês todos estão convidados a participar conosco. Sábado de manhã, 8 horas, a instrução de confirmando, e às 19 horas também o nosso culto, tanto presencial como também online. Muito obrigado pela presença de vocês neste culto, que todos vocês continuem firmes, lutando, sejam fortes, sejam valentes, porque vocês não estão sozinhos, porque esse espírito de poder, esse espírito consolador, esse espírito que de fato transforma o nosso ser, esteja e ele está com cada um de vocês. Então levantemos os nossos olhos para Jesus e continuemos firmes a nossa caminhada. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, fiquem aí para receber a bênção do Senhor e depois terminaremos o nosso culto também com a bênção irlandesa. Um grande abraço
e fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém. 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 Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, dê-nos alegria. Deus, ó Pai, queremos, pois louvar.